E aí, Gui, Alô, alô? E aí, Mate? tudo certo? Tudo certo? Eu só tô ouvindo meu retorno aí. É normal ou será que tem como melhorar? Aqui eu não tô te ouvindo, tô te ouvindo só um, não tô ouvindo o retorno. Deixa eu ver. Teste som. Teste som. Acho que deu uma melhorada. Vamos seguir. Tá aí teu vinho? Ah, tá aqui, ó. Agora eu vi o retorno, Olha. tem? Oi, Mateo. Te quiero, amigo de México. Quem é? Deixa eu ver aqui. Oi, Jess, Jazz. como estás? Melhor zagueiro Cheiro de do Ipanema. Ipanema, Olha aí. eu mesmo. Pelo menos de uma geração, né, Manco? Mate, vamos explicar para a galera qual é que é a ideia dessa conversa aqui, até te explicando também, só para vocês saberem, gente, eu e o Mate, a gente não fez nenhum roteiro, a gente não combinou nada, então vai ser tudo ao vivo aqui. Então a gente vai construindo com vocês, quem quiser colaborar, trazer ideias também serve para nos apoiar. Qualquer ideia desse papo aqui, gente, acho que tanto para vocês como para mim, mas especialmente eu gosto muito de conversar, e gosto muito de conversar ou tomando um café, um vinho, um chimas, uma ceva, e faço isso sempre. Fazia isso muito no meu outro AP quando eu morava ali no Bonfim. E sempre vinha umas brincadeiras assim, quem sabe a gente grava, quem sabe a gente transmite, a gente começa a fazer isso. Isso nunca saiu do papel, né? E agora com essa questão da quarentena, a gente está aqui, tá começando isso mais de lives, e eu participei de uma live esses dias, e foi uma coisa tão legal, e tão descontraída, tão leve, assim, sem planejamento, sem roteiro, uma conversa entre duas pessoas trocando uma ideia sobre uns temas, e foi muito legal. Daí eu resolvi, quer saber, eu vou tirar esse projeto da gaveta que está há tanto tempo, e eu vou começar a convidar os meus amigos, as pessoas que eu gosto, as pessoas que me inspiram para conversar sobre tema, tomando um vinho, tomando uma ceva, tomando um chimas, tomando um café. Então essa é a ideia, e hoje é o primeiro. Hoje selecionei muitas imagens onde vocês dois estavam, que baita sintonia, né? Opa, depois compartilha essas imagens aí com nós, chefe. Mas voltando, então essa série começa de uma maneira despretensiosa, mas de uma maneira intensa, intencional, que é trazer as conversas que a gente tem no dia a dia, conversas bacanas, para o digital e regadas a um bom vinho no dia de hoje. Então é isso. O que tu tem para me dizer, Mate, sobre isso? Eu acho que é isso, né, Gui? Acho que é uma ideia que a gente já conversou algumas vezes, né, quando a gente tem as conversas e fica aquela sensação, se isso fosse gravado, que interessante que seria. Então, claro que muda, né, quando a gente está gravando realmente, ainda mais assim, longe, né, muda um pouco a relação, mas a conversa, ela, ainda mais da gente que se conhece bastante, que já sabe conversar um com o outro, né, já aprendeu a conversar um com o outro e com um vinho, fica mais fluida. Então, bem feliz de estar estreando essa tua série contigo, então fico feliz também de estar nesse começo, acompanhando já também tua produção de conteúdo já aí de umas semanas e feliz de estar nessa live, de participar de uma também, né? Porque tem tanta live acontecendo agora, tem tanta coisa de live acontecendo que participar de uma também é inverter um pouco a lógica Opa! e criar Ser protagonista. e criar o conteúdo, né? Então eu sempre valorizo muito isso de estar protagonizando e aí tive essa sensação agora, depois de ver tantas lives no Instagram, tem uma live lá que na minha carinha lá quando alguém entrar no meu perfil. Então, que legal é isso, né? Me deu essa sensação, assim. Olha quem entrou, o Felipe, a Simone, sejam bem-vindos, pessoal. Mas, ô Mate, dentro disso que tu falou, a ideia é que a conversa vai acontecendo. Me conta o que tu tá achando desses conteúdos, como é que tá essa visão do teu lado aí, do que tu tá É. enxergando, o que tem sido mais massa, enfim. Cara, o que eu acho mais massa é eu tô muito curioso para ver isso daqui a uns meses, assim, sabe? Porque de ver os Aham. primeiros que são coisas que a gente conversa tanto e que é do nosso vocabulário, tipo o caótico, o processo de grupo do diamante, e ver isso ali representado num lugar que eu entro ali e consigo acessar tudo de uma vez só. Claro, agora tem dois conteúdos principais, né? Mas daqui a um tempo vai ter muitos ali. Tô muito curioso para ver isso sendo um repositório. Vai ser um lugar para. Eu sempre escuto aquela conversa, quero aprender sobre facilitação, onde é que eu vou?
quero aprender sobre processo de grupo, onde é que eu vou? E eu nunca sei muito bem onde responder. E aí agora eu acho que eu vou ter uma resposta para dar, ainda mais confiando muito, a gente numa mesma escola, quer dizer, vai lá no Instagram do Gui lá, que lá vai ter bastante conteúdo para te começar e te aprofundar. Então eu fiquei feliz de ver isso nos últimos dias, alguns conteúdos ali que eu valorizo muito, que são conteúdos que eu acredito também, né? A gente trabalhar junto e ver aquilo num lugar só me deu assim um respiro bom, assim, já vai ter uma biblioteca do que eu acredito, digamos assim. E uma coisa assim que é muito interessante desse processo, que ao mesmo tempo me desafia e me encanta, é que a gente colocou aqui nesse projeto um desafio de produzir conteúdo todos os dias. Isso, ele parece, quando tu olha no curto prazo, assim, beleza, conteúdo todos os dias. Mas tu olha um ano, são 365 dias de conteúdo. Se tu olha 3 anos, são 1000 dias de conteúdo. E é uma consistência que ela é muito poderosa, né? Então eu tô começando a experimentar isso agora, fazem tipo 3 semanas e já tem um monte de coisa. E eu tô muito empolgado, assim, de ver. Primeiro porque eu sou um cara completamente caótico, nada consistente nesse aspecto. Super desafio, assim, esse nível de consistência, e é todos os dias, é isso, então tá sendo um belo experimento, assim. E tem algumas, eu gostei muito daquela pergunta também do caótico ali para as pessoas, né? O que elas preferiam, o caos ou a ordem? E aí ver a resposta que 66% prefere o caos me surpreendeu um pouco. Então é interessante também essa troca com quem vai estar te vendo e a resposta que vai ver, sabe? Olha a barba do mate, ó. E aí, Gabi? Barbudão aqui, é o urso. Modelo quarentena, aproveitando. Aliás, falando nisso, Mate, eu tô a fim de comprar uma máquina pra cortar o cabelo. Tu tem aí? Já comprou? Não tenho. Já tinha. Não tem. Eu vou encomendar uma pra mim. E esse é o modelo quarentena até, porque é interessante também gravar uma live nesse momento, né? E acho que documentar as coisas também tem esse valor, né? Tipo, a gente tá fazendo uma live numa quarentena que nunca mais vai acontecer. Esperamos, né? Dizem aí que vai ter mais. Mas que não vai mais acontecer e eu tô com essa barba que é minha barba de quarentena. Quem não me vê em quarentena não me vê com uma barba tão assim, forte, desgrenhada. Então, é interessante ver. Pois é, que barba. Vou documentar isso para daqui a alguns anos poder resgatar, né? Eu gostaria de poder ter uma barba, mas infelizmente a minha não me ajuda. Teria que deixar talvez uns 3 meses para não chegar nada próximo disso. Mas no início, mas é que nem produção de conteúdo, Gui. As primeiras vezes que eu deixei por 6 meses antes de cortar. E aí foi crescendo. Eu tô na dúvida, Gabi, se eu corto ou não. Eu tô pensando em cortar e zerar ela, mas talvez dá pra deixar assim, mais grandão. O feedback do público, Marcha, ao vivaço. Abriu uma enquete. Mas falando disso, Gui, de facilitação, acho que esse negócio da consistência, né, e do tempo das coisas, acho que trazendo para o tema de facilitação, que a gente falou que ia falar um pouquinho, eu acho que o tempo das coisas e a consistência de vários meses, várias semanas ou anos experimentando. Queria te perguntar como que foi isso para ti, assim. Como que quando tu começou a facilitação tu viu uma coisa e com o passar do tempo, o que mudou, sabe? Peraí, Mate, peraí. Repete a pergunta. Como foi o passar do tempo e a consistência do fazer para ti impactou a tua facilitação e como tu vê a facilitação? Primeiro sobre o fazer, né? Eu me considero um fazedor, uma pessoa que faz coisas. Então eu aprendo pelo fazer. Só que muitas vezes sem uma consistência disciplinada. É um fazer mais intencional, mais emergente, mais vivo, que acontece na hora, que está emergindo. Nunca a partir de uma disciplina diária, mensal. Então, é um fazer que vem de um outro lugar, assim. Eu acho que o meu fazer relacionado com aprender facilitação vem desse lugar, um lugar de experimentar, um lugar de encontrar um espaço de potência, de expressão, um lugar de poder compartilhar minhas ideias, um lugar de poder aprender, um lugar de poder me desenvolver. E aí eu fui experimentando, eu fui buscando aprender dentro disso. E muitas vezes também sempre rola aquele auto-boicote, né? Não estou preparado o suficiente para gerar conteúdo, quem sou eu para fazer isso? E esse processo de agora é um pouco de
de desmistificar isso e de fazer, entendeu? E é impressionante como tem as barreiras dentro disso, porque muitas vezes eu tô com um conteúdo aqui para postar e daí eu fico, mas ele não tá bom, quem sabe eu faço de novo. E daí eu tenho tentado eu mesmo me hackear e dizer, não, vai assim pro ar mesmo, vai não bom mesmo, vai do jeito que ele tá, porque isso tem muito valor, né? O fazer, o experimentar. Olha o Lourenço, bem-vindo, meu amigo. Nicolas também, viveu nossa facilitação aí nas escolas. Meu irmão aí entrou também, o Léo. O Nicolas. Aham. O Nicolas foi o primeiro videomaker do falecido canal do Do YouTube. meu canal do YouTube. Meu Deus. É verdade. O pioneiro. É verdade. Nessa área. Começou um movimento, Nicolas. Aliás, eu nunca imaginei na minha vida que eu teria um canal do YouTube, né? O mundo dá voltas. E como é impactante isso do público, né? A facilitação e o produzir conteúdos, para mim, tem uma coisa muito em comum e com o teatro também, né? Que é uma das experiências que eu tenho do estar em público, estar no palco, né? Quando tu publica um conteúdo no teu Instagram, quando tu entra, começa uma facilitação, quando tu entra numa peça, tu não sabe o que vai acontecer. Tem coisas que acham que são ruins e que são muito boas, tem coisas que tu acha que é muito bom e daqui a pouco tu vê que é ruim. Então o palco tu só sabe sentindo, né? É muito interessante. Eu até comentei com o pessoal da equipe assim, que tá trabalhando comigo nisso, que produzir conteúdo tem um pouco daquilo que talvez pessoas vão adorar, vão super gostar e talvez pessoas vão me odiar. Assim como quando tu vai fazer uma peça, né? Tu te expõe de uma maneira que talvez as pessoas vão curtir, se emocionar, talvez outras pessoas vão achar uma merda, vão achar... E tá tudo bem, né? Ninguém agrada a todo mundo. E aí eu tô muito focado nesse fazer, nessa... E aí tem uma frase da minha psicóloga que é muito massa, que é: a gente tem um delírio de importância, né? Na verdade, a gente não é tão importante assim. Ninguém tá tão preocupado com a gente. Então a gente cria uma série de desculpas para não fazer as coisas como se a gente fosse tão importante, que tivesse todo mundo preocupado com o que a gente tá fazendo. E a verdade é que tá todo mundo vivendo as suas vidas, né? Então são desculpas ilusórias que a gente cria. E ainda mais no início, né? Tipo, tu quer começar e já começar sendo importante ou acertando tudo e tipo, é mais insensato ainda, né? Depois tu fica 5 anos, 6 anos fazendo uma coisa e mesmo assim tu não é tão importante assim. Imagina no início que tu tá começando, né? Olha aí, Thiago Dalmoro, Vic. Amaral entrou aí também. Gabi Amaral. Que bacana, né? Tem umas 10 pessoas que estão permanecendo aí. Show de bola. Só para avisar vocês, gente, a nossa ideia aqui é passar 1 hora juntos, batendo um papo até as 8, que é o tempo que dura a live. E ele é um papo com vinho, ele é um papo descontraído, ele é um papo filosófico, ele é um papo de abertura, e ele é um papo sem roteiro, tá? Não teve planejamento, não teve nada, é o papo do dia a dia. Então a gente está tomando um vinhozinho aqui. Quem tiver a fim de se somar a nós, será muito bem-vindo. Se quiserem participar escrevendo alguma coisa, a gente vai lendo, vai trocando uma ideia juntos por aqui também. Karine entrou, o Gabi agora entrou também. Mas seguindo, Mate, e olha essas feras. Seguindo, então essa parada da consistência, ela tem me surpreendido bastante, assim. E ao mesmo tempo tem que cuidar para não ser um tiro curto, né? Uma consistência por 3 semanas, não vale. Então, o que acontece depois de sustentar um movimento por 1 ano? E eu fico pensando assim, retomando a tua pergunta lá sobre facilitação, faz 7 anos seguidos que eu trabalho com isso. E o tempo tem poder, né? O tempo age em cima das coisas, o tempo transforma as coisas. Então eu tenho pensado dentro disso. E eu acabei de fazer 28 anos. Então, muito desse novo momento vem de um lugar de... Eu estou iniciando um novo setênio, um novo ciclo. E aí veio a pergunta assim, quem eu quero ser nos meus 35 anos? E o que eu posso começar a fazer hoje para um próximo ciclo de 7 anos, tipo, honrando o que eu fiz dos 21 aos 28, mas o que eu quero fazer daqui para frente, dos meus 28 aos 35? E essa caminhada vem desse lugar, esse é um lugar de muita potência, né? De olhar para isso e pensar, cara, eu posso fazer muita coisa em 7 anos. E só que isso começa hoje, isso começa na pequena ação, né? E é um pouco da pira que eu tô viajando agora, assim.
Eu lembrei da primeira vez que eu facilitei real oficial, assim, me veio essa lembrança na cabeça. E eu lembro do medo que eu tava tremendo antes de entrar numa sala. Foi com crianças de 13, 14 anos, adolescentes, né, jovens. E eu tava tremendo antes de entrar na sala. Eu lembro de olhar, eu tava facilitando em dupla, olhar pra minha dupla e dizer: eu tô com muito medo, eu não quero entrar. E ela falar: não, vem que eu te ajudo em qualquer coisa. E eu ter entrado e foi ótimo. E dali eu comecei a aprender. E é muito maluco que isso foi também há 8 anos atrás. Hoje eu consigo entrar, tipo, se me colocarem numa sala amanhã com sei lá quem, com qualquer pessoa do mundo, eu me sinto tranquilo em facilitar, né? Então esses medos, eles são passageiros quando tu está começando, e a consistência, para mim, uma das grandes coisas é que tira o medo. Depois que tu faz aquilo várias vezes, tu para de ter medo. Tu entende como aquilo funciona. Tu entende o processo e tu te experimenta com mais consciência. As primeiras vezes fazendo algo, eu sinto que eu me jogo e não sei o que eu estou fazendo, digamos assim, realmente. Estou vivendo sem ter consciência plena. E conforme vai avançando, às vezes, quando chega uma hora, eu sei exatamente o que eu estou fazendo, onde eu estou colocando numa cena, né? Voltando pro palco lá, eu adoro pensar no teatro como metáfora. No teatro, numa cena, eu tô tomando um vinho, eu vou colocar um copo em cima da mesa. As primeiras vezes que eu ensaio isso, eu não sei onde eu vou colocar o copo. É o copo mais para a direita, mais para a esquerda, mais no centro. Chega uma hora que eu tenho tanta consciência de colocar esse copo que eu escolho. Eu vou colocar sempre na direita. E a partir daí eu coloco sempre na direita com consciência. E o tempo das coisas para mim faz isso. Hoje eu facilito com muita consciência de micro movimentos. As primeiras vezes que eu facilitei, se eu falasse as coisas na ordem certa e as pessoas entendessem o que eu estava falando, já era uma vitória. Então esse processo de tempo das coisas dá muita consciência também, né? Eu fico muito curioso para ver os conteúdos, né? Pensando nos conteúdos que tu está produzindo, daqui a 1 ano, 2 anos, o tamanho que eles vão ser, né? Eles já estão super interessantes agora, eu já gostei. Mas eu fico imaginando daqui a 1 ano o nível que vai chegar, né? Tem uma frase de um cara que eu curto muito, que agora tu começou a curtir, ainda bem, fico feliz de poder compartilhar, que é o Ícaro de Carvalho, que ele fala: a gente superestima o que a gente pode fazer em 1 ano e subestima o que a gente pode fazer em 10. Que é esse tempo das coisas, né? E em relação... Tem umas perguntas aqui, uns comentários rolando, mas depois eu vou trazer. Tá. Mas só comentando o que tu falou, eu sou um cara que eu sinto que eu ainda tenho muito medo quando eu vou fazer as coisas, assim, tipo, mesmo numa facilitação, mas ao mesmo tempo ele é um medo positivo. Ele é um medo que me deixa alerta para entregar o meu melhor, sabe? Não é aquele medo da paralisia. E eu acho que esse é um medo que ele é importante, porque a sensação que eu tenho é que às vezes que eu fui sem medo, completamente desprovido de medo, eu fiz merda. Eu fui arrogante, eu fui despretensioso e daqui a pouco deu merda, assim. Então, hoje eu acho bom nutrir um certo frio na barriga, aquele que faz tu te puxar para entregar o teu melhor, porque isso faz muito sentido para mim e me faz com que eu me mantenha alerta, me mantenha no meu melhor. Mas é o medo consciente, né? É interessante como um medo consciente, né? Eu tô sentindo medo. Mais ou menos, né? Para mim esse medo ele é vivo, ele é medo real. Para mim tem sido cada vez mais consciente de tipo ver, eu tô com medo. Que bom que eu tô com medo. Bora. Tipo, não é um medo da paralisia. Porque o medo da paralisia, ele é terrível. Ele é um medo que faz tu nem chegar a publicar algo. Nem chegar a subir no palco, a facilitar. Tu paralisa tudo ou foge, né? Tipo aquele medo do paralisar ou fugir. Não é desse que tu tá falando, né? Não é desse, mas eu já tive esse também. Eu também. Mas eu conto uma história. Naquele momento lá eu tava com esse. E aí eu tava resgatando aqui os comentários, o Xande falou: o médio com consistência é muito maior que o ótimo sem consistência. O que tu acha dessa frase, Dom Mateus? O médio com consistência é muito melhor que o ótimo sem consistência. Eu sempre gosto de pensar num ótimo com consistência nesse caso. A primeira coisa que eu pensei é num ótimo com consistência. E acho que não sei dizer o que é melhor que o outro nesses dois casos, porque vai depender inclusive do propósito que tu tá, né? Tipo, às vezes Mas o ótimo com consistência, se tu não é ótimo e não tem consistência, daí tu vai pra paralisia, né? Esse é o problema.
Sim, mas não precisa nem ser uma coisa, né? Dá pra ser ótimo e com consistência. O ótimo, ele é o meio do excelente ainda, né? Então, o ótimo com Pode ser, consistência pode é ser. talvez seja uma busca que a gente consegue. A gente, que eu digo eu, tu e quem tá nos escutando e os demais, né? Um ótimo com consistência talvez seja um caminho muito Já, massa. já eu tenho pensado numa lógica que tem quebrado a minha cabeça no meio, assim, que é tipo assim, vou produzir um conteúdo agora. Daí eu dou uma puta importância para esse conteúdo, mas dentro da internet as coisas são tão efêmeras que daqui a uma semana talvez esse conteúdo não esteja mais rodando. Então Sentido. é um excesso de importância. Então eu tenho focado muito mais em fazer, em publicar, em dar do que olhar para esse ótimo, mas com a sensação de que quanto mais eu faço, mais esse ótimo pode emergir, mais o excelente pode emergir. Mas se tá médio, vamos para cima. Isso tem sido massa. Sim. Mas, ô Mate, tem aqui um Ah, comentário da Vicky. Vocês boa. dois são referência para mim em improviso e facilitação. Como vocês veem a relação entre improviso, experiência e preparo? E só antes de tu responder, o Thiagão da Moura aqui, ó. Meu primeiro projeto na Pulsar foi com essas feras. Grande lembrança, workforce na veia. O que tu acha, Gui? Relação entre improviso e preparação. Vamos lá. Eu acho que o improviso, ele sabe aquela frase da simplicidade, que a simplicidade é o último grau de sofisticação? Uhum. Para mim, o improviso, ele é também o último grau de sofisticação. O cara que vai fazendo uma analogia com jazz, se tu vai dentro de um show de jazz de improviso, para as pessoas chegarem naquele nível de entrega de improvisação, a pessoa tem que saber muito bem o que ela está fazendo, ela tem que estar num nível de presença muito forte e ela tem que estar entregue àquilo com conhecimento, com presença, com conexão, com prática, enfim. Então o improviso, ele, para mim, ele tem disso. O improviso de alguém que não tem esses elementos e não se prepara para, ele tende a fracassar. Então, qual que para mim ele é o meio termo dessa história? Como eu reconheço quais são as minhas experiências, como eu me preparo o mínimo suficiente que eu acho adequado para aquele contexto e como eu me coloco aberto para improvisar, né? Então aí eu acho que tem uma chave. Eu vejo o improviso como um recurso possível. E pode ter momentos onde ele seja o grande recurso, que é Uhum. quando as coisas saem do controle, entram nesse caótico, entram naquilo que não está planejado. Mas se eu me jogar só no improviso, sem nada, e não tiver estrutura para segurar isso, tende a dar merda, assim. É. E eu acho que na facilitação, uma das grandes, concordo com tudo que tu falou, Gui, e acho que na facilitação uma das grandes coisas é a preparação do improviso. A gente faz isso algumas vezes, eu e tu já fizemos várias vezes, que é, nessa hora a gente não sabe o que pode acontecer, conhecendo o grupo, conhecendo o desafio. Não sabemos o que vai acontecer aqui. Mas se acontecer A, B, C ou D, a gente vai por A, B, C ou D caminhos ou a gente inventa outro. Então a gente se prepara para improvisar também. O improviso ele não surge idealmente ele não surge do nada, ele surge de um preparo também, né? O Que é, eu improviso não sou do um, o improviso do não eu não, preparo é muito desafiador. É melhor evitar. sim, eu não sou um músico, né, Mati? Mas talvez tu me ajuda a fazer esse improviso em tempo real. Mas um músico tocando uma guitarra, por exemplo, ele improvisa dentro de escalas, dentro de um conhecimento que ele conhece, né? Ele Uhum. não improvisa numa coisa que ele baixa da cabeça na hora. Ele usa os recursos que ele tem e uma estrutura que ele tem para operar a partir disso, né? É. E ao mesmo tempo que a facilitação por si só é algo diferente do teatro. No teatro a gente combina tudo o que vai acontecer e é para acontecer daquele jeito. Tem coisas que podem fugir do controle e aí tem que improvisar. A facilitação ela é um campo que traz muito essa sair do controle, né? A gente espera o momento caótico. O momento caótico é o coração daquela coisa, né? Então a Olha facilitação ela só, precisa de improviso. o André falou um tema aqui polêmico que eu adoro. Hum. Eu vou até capturar ele na hora já para a gente entrar aqui. É importante o facilitador se afastar e ficar isento ou ele pode participar das decisões do grupo?
Eu tenho até um vídeo sobre isso que vai sair nos próximos dias, André, sobre o papel do facilitador. Como a gente está na live aqui ao vivo, eu vou poder falar sobre as polêmicas que eu acredito de uma maneira mais livre. Então, vamos lá. Eu acho que a gente falar que o facilitador tem que ser isento é uma grande falácia. Porque o facilitador, ele precisa entender o contexto que ele está e a contribuição que ele vai dar para aquele grupo. Vai ter momentos onde ter um facilitador isento e neutro pode ser uma grande coisa, aquilo que o grupo precisa, aquilo que o contexto precisa. Vai ter momentos que tem um facilitador que se posiciona, que traz conhecimento, que traz visões, que traz alternativas, vai ser o que o grupo precisa. Então, eu acho que encaixotar um facilitador dentro de um modelo comportamental, que ele deve se comportar assim ou deve se comportar assado, é tirar toda a potência que ele tem, que é de resolver os desafios, apoiar a resolução dos desafios utilizando os recursos que tiverem que ser usados. Então, eu como facilitador, eu me vejo dançando nesses dois extremos. Assim. Tem horas que eu sou super neutro e que eu tô abrindo espaço para escuta e preservando esse espaço. Tem horas que eu sou um facilitador super interventor, que trago conhecimento, aporto metodologia, aponto caminhos, divido a minha visão. E eu acho que fazer isso com transparência, obviamente. Fazer isso de uma maneira manipuladora, onde eu estou fazendo por baixo dos panos e usando meu poder e influência para mudar as coisas, não é o caminho. Mas fazer isso de forma transparente, de forma intencional, de forma a ajudar aquele contexto, eu acho que é bem massa. Assim. Essa era uma das coisas que eu mais tinha receio no início da facilitação. As minhas intervenções, né? Então, um dos grandes aprendizados é como intervir e esse medo de ser... a necessidade de ser isento dificulta a tua aprendizagem. Porque aí tu faz menos, né? A nossa visão de alguém isento é alguém que não faz nada, que fica só olhando. E tudo que o facilitador não pode é não fazer nada. O facilitador 100% dos momentos está fazendo algo. Se eu estou olhando para alguém que está falando, eu estou olhando para alguém que está falando e eu dou o poder para essa pessoa que está falando. Se alguém estiver falando e estiver olhando para o outro lado, eu não estou sendo isento, eu estou não olhando a pessoa que está falando. Então essa isenção não existe. Não existe porque tu tá olhando alguém e tu já está sendo totalmente importante ao observar aquela pessoa e valorizar a fala dela. Então essa isenção, ela é uma... Eu não sei qual é... Deve ter algumas palavras e alguma maneira de falar disso sem usar essa palavra isenção. Ela é mais a ver com neutralidade. Neutralidade, para mim, ela é mais interessante. Tu tá mais neutro naquela situação. E às vezes tu te posiciona e sai da neutralidade. Então a isenção, ela não apoia. Esse é o ponto, meu. Para mim, o facilitador, ele precisa ser neutro. O que é isso? Ele não se apega a uma pessoa, a uma visão, a uma coisa e tá lá defendendo isso, porque senão ele não tá facilitando, né? Ele está acelerando, catalisando uma decisão. Mas, por um outro lado, existem momentos onde o grupo está travado, onde tem algo que está emergindo, que o facilitador ele pode dar um passinho em direção a se posicionar. E a maneira como eu costumo fazer isso é fazendo testes. Então, como eu sei da influência que um facilitador tem num grupo, eu não chego e dou uma posição assim, ó, pum, é isso. Eu dou uma posição onde eu tento diminuir a força dela. Eu faço um pequeno teste, eu ofereço, olha só, pessoal, o que vocês acham disso? Então isso ajuda ao próprio grupo perceber se aquilo faz sentido para eles ou não. Mas sim eu me posiciono, né? E eu tenho uma checagem que é parecida com essa, Gui, que é das hipóteses de grupo. Tipo, eu vejo o pessoal falando uma coisa, tipo, começa a falar de um assunto e para de falar. Aí daqui a pouco ele começa a falar de novo e para de falar de novo. Aí ele começa a falar de novo e para, eu conto 3 vezes. Na terceira, eu intervenho. E eu falo, gente, será que não é importante vocês falarem sobre esse tema aqui? Então, depois de 3 vezes que o grupo bateu de cara com a parede, eu trago. Então, esse teste, procurar tu falou do outro teu teste também, de falar as coisas devagarinho, né? Eu já vi isso acontecer várias vezes, facilitando contigo. Procurar esses detalhes pessoal, de quais são o que me dá gatilho para sair da minha posição de neutralidade e entrar. Porque às vezes é uma raiva. A pessoa fica com raiva. Eu fico com raiva às vezes facilitando. E eu sei que eu não posso sair da minha neutralidade a partir da minha raiva ou de um sentimento interno direto. Eu preciso esperar e ver se faz sentido. Então, qual é o gatilho que me tira da neutralidade e faz eu entrar? Essa é uma pergunta muito interessante. Outra coisa
coisa, Mati, que esse é um tema bem avançado, eu tenho até um pouco de É, medo de a gente falar tá no dele, dos avançado. conteúdos, Eu pensei a mesma coisa, a gente tá no avançado aqui. os artefatos de magia e facilitação, que é, eu quando eu tenho uma decisão que eu quero me posicionar, um dos recursos que eu utilizo é materializar essa possibilidade na minha mão, do tipo, nós temos um caminho aqui e um caminho aqui. Quando eu materializo isso fisicamente, mesmo que invisível para as pessoas, o grupo se posiciona, o grupo reage, e com isso eu consigo saber se aquilo faz sentido ou não. Uhum. Mas isso é um papo bem filosófico, bem profundo, mas estamos num vinho aqui. Ó, Augusto. Oi, Augusto. Augusto entrou, meu amigo de infância. Coisa boa te ver por aqui, Augusto. E tem um termo que eu gostei e que é disso que tu faz muito bem, que é arquitetar decisões. Eu vi esse termo outro dia. Então tu dá duas opções de decisões, ou três, tu dá um caminho e o grupo decide. Tu arquiteta aquela decisão para o grupo, né? E muitas vezes eu, como facilitador, um modelo de decisão que eu curto é, eu posso arquitetar opções de decisões, eu posso colocar um chapéu, tirar o chapéu de facilitador e dizer assim, ó, eu quero optar pela opção 1, eu acho que é lá que faz mais sentido. Daí eu coloco o chapéu de facilitador de novo e pergunto, e vocês, o que vocês acham? Então, cara, quando eu digo isso, para mim, isso vai muito além daquela visão do facilitador como alguém que não se posiciona. Assim. É uma visão muito ampliada. Mas é necessário muita integridade, muita habilidade, muita presença para poder ocupar um lugar desse sem se autodestruir. Porque um facilitador que se posiciona de maneira irresponsável, o grupo devora ele. O grupo vai dizer, esse cara tá falando besteira, esse cara não tá nos escutando, enfim. Ao mesmo tempo, valeu, Edu. Um abraço. Valeu, Edu. Ao mesmo tempo, né, Gui, e daí isso é uma coisa muito valiosa do que tu tá fazendo agora e dessa live também. A maioria das pessoas tá aprendendo a facilitar, né? É algo muito novo ainda, como um todo. E aí, tu só aprende esses detalhes de quando eu avancei demais, quando eu avancei de menos, avançando. Fazendo. Se tu fica com esse medo, por isso que eu tenho avançado, que é até meio ruim de falar, porque pode gerar mais receio nas pessoas, né? Porque as pessoas ficam com medo de se posicionar e aí não aprende onde que ele passou do limite e onde que ele não passou do limite. Então, na dúvida, se eu já passei, de maneira aberta, eu já me posicionei demais algumas vezes. É óbvio, todo facilitador já passou por isso. De sair da neutralidade, se posicionar e depois, cara, acho que eu passei da linha aqui, não devia ter falado aquilo que eu falei. Isso é a vida do facilitador também. Passei do ponto. O importante é estar atento para isso e aprender quando tu passa do ponto para não fazer isso de novo. E parar de fazer isso, né? Então Mate, eu tô adorando aqui o papo, meu. Não achei que poderia ser tão massa, porque é muito parecido com o que rola no ao vivo, né? Sim, sim. E eu acho que o receio é muito um músculo da prática, né? Eu fico pensando, essa aqui é a segunda vez que eu tô fazendo, imagina depois de 10, de 20, de 30, de 100. Sim. A naturalidade que pode conseguir pra conversar no digital, assim, numa boa. Uhum. E buscar alguns gatilhos, né? Eu gostei muito da ideia do vinho, do chimarrão, do café, porque são pequenos gatilhos assim, mentais, né? Não sei a expressão gatilho mental, mas pode usar qualquer uma. São egrégoras, numa expressão mais hippie, que nos apoiam a naturalizar aquele momento, né? E ao mesmo tempo é um convite, né? Vem junto, vem tomar um vinho, vem trocar uma ideia. Eu tive essa ideia de quase como dar uma intenção para essa conversa. Uma intenção com vinho ser uma intenção mais filosófica, mais de abertura, de expansão de ideias e tal. Uma intenção com serva mais descontraída, mais zoeira, enfim. Pausa pro vinho. Deixa eu resgatar aqui algumas comentários aqui, Mati. Time Pulsar em peso aqui. Opa, é verdade, galera pulsariana. Quem não conhece a Pulsar, depois pode procurar lá, Somos Pulsar CC.
Não tem muita coisa, fica muito, mas já é alguma coisa. Ou pode falar comigo ou com o Gui também. É uma boa. A Vicky perguntou aqui, é melhor com medo ou sem medo? Não é uma opção, eu acho, né? Que não seja uma opção, que seja algo... Porque os sentimentos não são opções, né? Eles existem. Eles existem, né? O melhor é conhecer os seus sentimentos antes de facilitar. Eu acho que isso é uma grande questão do facilitador. Tá percebendo o seu sentimento antes de começar algo, né? Acho que isso é uma grande... uma mensagem muito interessante é essa. O que eu tô sentindo antes de começar a facilitar? Se é medo, se é entusiasmo, se é alegria. Ao mesmo tempo, o Ricardo diz aqui, o frio na barriga é sinal de que tá vivo. E o Thiago, se der medo, vai com medo mesmo. Porque além do medo tem alegria, tem felicidade, tem raiva, tem tristeza. Quais são os sentimentos que eu tô ao facilitar algo, né? Porque isso influencia o grupo bastante e influencia a minha prática também. Então, identificar esses medos, sentimentos é muito interessante. Eu, às vezes, eu tenho tristeza, por exemplo. Eu fico triste numa facilitação. Eu vou facilitar e tô triste porque eu acho que não vai dar certo, acho que o grupo não vai render. Eu já fico triste pela decisão que o grupo vai tomar naquela facilitação. Eu fico triste pelo que o grupo não vai render. E aí eu identifico isso a mim, cara, não desapega, sabe? Deixa acontecer, vê se depois, deixa pra depois. E o Mate, me veio agora uma questão presente, como a gente tá aqui num papo livre, me veio muito que antes desse negócio da quarentena, a gente falava sobre a tua viagem pro Peru, que tu tava articulando, e para contextualizar a galera, era uma viagem que era uma expedição documental, então algo que o Mate pode contar um pouquinho mais. Mas queria saber como que ficou isso, como é que foi esse ano da viagem, me conta um pouquinho mais. Cara, essa foi o pior baque da quarentena nessa situação pra mim, é ter que cancelar essa viagem. Então, na verdade, até agora eu não cancelei ela ainda tô com a minha passagem. Tô negando esse cancelamento, mas eu vou cancelar, já vi que dá pra cancelar tranquilo pela Latam. Mas está sendo muito bom, na verdade, para me preparar mais, porque eu vi que eu estava pouquíssimo preparado para várias questões, assim, tanto físicas, que é uma caminhada grande, quanto também do processo que eu quero viver lá, documental e artístico. Então eu estou vivendo ela aqui, estou estudando muito e estou me preparando fisicamente também para quando acontecer de uma maneira mais qualificada. Então está sendo um processo meio de ressignificar assim mesmo a própria expedição e ver que ela já está acontecendo como uma expedição, como um aprendizado. O pré é tão importante quanto o momento em si e o pós também, né? Então eu transformei isso porque eu estava muito focado no lá, no momento de lá. E aí foi bom para focar no momento do antes, né? Da preparação, como a gente tinha falado antes. Senão ia ser totalmente no improviso, sabe? Eu tenho a sensação que se acontecesse daqui a 2 semanas, que seria, eu iria no improviso modo full quase. O famoso descubra. Eu ia muito no descubra. E agora com esse tempo extra que eu ganhei, que eu não sei qual vai ser ainda, vou conseguir me preparar com mais qualidade, até aprendendo isso que eu ia no descubra, sabe? Então, ressignifiquei um pouco isso. Ao mesmo tempo que é muito ruim de parar o planejamento, né? Tipo, o que eu tinha na cabeça que ia acontecer, já não sei mais quando vai acontecer, se eu vou ter grana, e entra outros medos, assim, além do projeto mais pessoais, né? Thiago? Muda todo o rolê, né? Eu tava com um plano de me reestruturar esse ano, trabalhar, focar, para no ano que vem ir morar na Espanha e fazer esse movimento. Agora eu já não sei nada do que vai acontecer. É um cenário que mudou. Eu ia tirar férias, né? Eu ia tirar férias em maio, entendeu? Essa minha viagem ia ser umas férias, e agora eu tô de férias já, entendeu? Então, não sei mais quando vai acontecer. Sim, e ao mesmo tempo, assim, eu até levei esse tema para conversar com a minha psicóloga, eu me percebi, principalmente na viagem que eu fiz agora para a Europa, que deu uma série de problemas, mas nesse momento
eu percebi muito capaz e habilidoso para lidar com cenários de incerteza, né? Uhum. Porque se eu fosse pensar assim, nos últimos anos, eu vivi momentos muito bons, assim. E daí momentos muito bons, eles acomodam, eles são momentos para celebrar, para desfrutar, para estar vivendo eles. Mas quem eu me torno quando eu tô na merda de novo? Uhum. E aí eu percebi que tudo que eu aprendi em alguns aspectos Eu, a esse cenário, e eu me surpreendi comigo mesmo nesse aspecto. Porque eu achei que talvez eu tivesse esquecido, ou que talvez eu não tivesse mais preparado para lidar com situações tão difíceis assim. e essa pandemia para mim é isso, essa situação de quarentena e de pandemia é todas aquelas ferramentas que a gente aprendeu nos últimos anos, falando a gente porque a gente está num ciclo de aprendizado, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, e sei que quem está nos escutando, muita gente também, pelo que eu vi de quem entrou, é a hora de colocar isso à prova, né? É a hora de viver isso, a hora da incerteza, é a hora de viver o teu autoconhecimento, o teu autodesenvolvimento. É fácil se autoconhecer quando tá tudo bem. Agora, se autoconhecer, se autodesenvolver quando não tá tudo bem, aí que é a verdadeira prova, né? Agora que é o rolê, né? Agora que eu vou ler, né? E ao mesmo tempo eu vivi uma situação muito, muito louca, assim, que a sensação que eu tenho é que eu tava na Europa numa quarentena pessoal bem maior do que a que eu tô vivendo agora. Pensa que eu tava no interior da Itália, isolado, fudido, sem saber falar uma palavra de italiano, com tudo dando errado e sozinho, sem interlocução nenhuma, sem saber o que fazer. Assim, eu vivi a minha quarentena tipo uns 3 meses antes. E quando chegou essa, eu olhei assim, cara, agora eu tô aqui na minha casa, com a minha família, com a minha estrutura, com os meus trabalhos. Eu olhei, isso aqui é 1000 vezes melhor do que eu estava vivendo antes, por um lado. Não, obviamente, subestimando todo o cenário, que é extremamente complicado, mas internamente, para mim, como me soou assim, entendeu? A questão é se a gente tem aqui as situações que a gente tem, né? Eu e tu, uma casa boa que a gente construiu e também tem o privilégio de ter. Esse momento é o momento de se colocar à prova o que a gente tem de conhecimentos, né? Se preparar para depois. Olá, Dani. Entrou um amigo meu aqui, venezuelano, que mora no Chile. Hablamos espanhol também, se quer. Guga Não entrou também. Sim. Thiago fez uma pergunta. Em que momentos vocês dois mais se pegam vulneráveis na facilitação? O Thiago quer nos quebrar com essas perguntas aí. Mais vulnerável. Eu acho que um dos momentos de mais vulnerabilidade é o início, assim. O início, ele é o colocar-se, ele é o abrir, ele é a catalisação de um processo de facilitação. Ele é, talvez, um dos momentos de exposição máxima. Então, eu acho que esse é um dos momentos de vulnerabilidade. E um outro momento de vulnerabilidade é quando, que eu vejo, assim, que algumas vezes acontece comigo, já vi acontecendo também, é quando uma emoção tão forte atravessa um facilitador a ponto de ele resolver expressar e trazer aquilo para o grupo. E isso pode acontecer tanto por uma emoção interna, como por uma emoção de um participante provocada e que vem de alguém que emerge, que daí entra nesse fluxo do grupo, né? Era o que eu ia falar, Gui. Essa segunda era o que eu ia falar. Acho que tu lembrou muito bem do início. O início, para mim, e era muito... Hoje em dia, já menos. Eu já sei começar com muita tranquilidade. Mas por muito tempo foi muito desafiador. Eu tinha muito medo. Mas hoje, essa questão da emoção. Quando uma emoção me atravessa... Eu falei antes, né? Quando a raiva me atravessa, para mim é onde mais me dificulta como facilitação. Então, quando a raiva me atravessa, é essa emoção que mais me dificulta. A raiva me atravessa e eu me vejo, tipo, vulnerável. E eu sei que pra ti, por exemplo, eu já tive algumas vezes muito triste e eu sei o quanto aquilo te leva para uma vulnerabilidade também. Então, qual é a emoção que nos atravessa e que nos deixa vulneráveis e se permitir sentir e expressar. Aí, só que daí... Isso também precisa ter muita tranquilidade da emoção, né? Tu sentir a emoção, ver ela e ver se tu vai colocar pro mundo ou se tu vai internalizar. Para mim, a emoção mais difícil de lidar como facilitador é a decepção. Porque ela se expõe, não sei nem se isso é uma emoção, é uma palavra, enfim. Mas quando eu me decepciono com algo assim, isso fica muito visível na minha cara e isso é muito foda de lidar.
porque quando tem outros aspectos eu lido melhor, mas isso ele me atravessa de uma maneira foda, assim. Então acho que a emoção é uma grande mas é interessante também isso, né? Porque a emoção não é uma vulnerabilidade, né? É que esse é um ponto que ele é muito... Eu tenho o meu professor de teatro, meu diretor e professor, o Marco, ele fala, por que o professor não pode se emocionar? É uma visão de sociedade que a gente tem e que o facilitador carrega, que a autoridade não pode se emocionar, entendeu? E a emoção é a potência, né? Só que a autoridade, a pessoa que está ali liderando um processo, líder, autoridade, o nome que a gente quiser dar, não pode se emocionar. Ele tem que ser a prova de emoções. Então é uma coisa que eu tenho... Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Eu gravei um vídeo, Mati, eu tô até para fazer uma validação contigo aqui, que é um vídeo polêmico. Eu vou me aventurar um pouco mais polêmicas, embora dá um puta de um medo. Mas o nome do vídeo é Facilitação não é sobre abraçar a árvore. Que muitas vezes nas empresas eu escuto a galera falando assim, beleza, vamos fazer uma facilitação, mas cuidado para não fazer aquelas dinâmicas de abraçar a árvore e tudo mais. Eu já escutei isso muitas vezes. Só que muitas vezes isso é um estereótipo extremamente complicado, que é o seguinte: escutar pessoas, abrir espaço para as pessoas, engajar as pessoas, criar um ambiente de confiança, não é para ser uma coisa estereotipada, isso é o básico. Se a gente não olhar para isso de forma madura, a gente tem uma mentalidade tacanha, conservadora, para trás, e a gente protege isso com estereótipos, com brincadeiras. Mas, cara, isso traveste toda uma visão que é tipo essa que eu estava falando, que alguém numa posição de autoridade não pode se emocionar. Como assim? Em que mundo isso? Nós somos todos humanos, né? O que significa abraçar árvore, né? Eu nunca vi alguém abraçando uma árvore. Então, da onde que vem esse imaginário de que a facilitação é alguém abraçar árvore? Porque, talvez, de todas as pessoas que eu conheço, pouquíssimas participou de uma experiência que alguém abraçou a árvore. E por um outro lado, ela é uma expressão que desqualifica coisas muito importantes, que é abrir espaço de escuta, abrir espaço para escutar as pessoas, abrir espaço para as pessoas se posicionarem, enfim. Então ela é uma... enfim, são coisas que a gente utiliza, às vezes, inconscientemente para se defender e para defender o status quo, né? Então, e é praticamente eu gravando uns vídeos bem polêmicos, assim, mas dá um pouco de medo de que é basicamente abrir espaço para a natureza, né? Para o que a gente é, a natureza além do ser, o natural, a natureza, a árvore. Se a gente abre espaço para isso, a gente não sabe o que vem e identifica com medo. Teve uma facilitação no ano passado, eu fiquei muito feliz com uma metáfora que eu encontrei no final da facilitação. A gente estava sentado, foi lá na Santa Sofia, que é um espaço, para quem mora aqui em Porto Alegre, muito legal de eventos. Glorioso Santa Sofia. E aí a gente estava no momento final, 2 dias de imersão, e aí a gente estava sentado na rua, né? No meio das árvores. E a gente estava sentado e na hora final, nas minhas últimas falas, eu falei: olha que legal, a gente veio aqui, a gente não abraçou árvores, mas a gente está sendo abraçado pelas árvores. Olha a quantidade de árvore que a gente está aqui, olha que interessante poder fazer. A gente estava planejando o ano, planejar um ano ao redor das árvores, né? E quando a gente se permite fazer isso. Então essa pequena expressão, abraçar árvores, ela encaixota e tira possibilidades que são lindas e que transformam muito, né? Mas eu acho que esse é um tema que precisa ser muito, muito conversado. Que bom que tu vai... Achei esse título sensacional. Eu tô me entrando numa exposição aí forte com essas coisas. Vou precisar dos amigos ali nos comentários aqui pra dar uma força. Pode deixar. Mas eu tenho visto diminuir isso também nos últimos tempos. Eu acho que desde 7 a 8 anos atrás até agora eu tenho visto essa expressão diminuir. E bem ou mal, desculpa se alguém aqui fala, quem está escutando, mas eu vejo que quem fala essa expressão geralmente são pessoas com pensamentos mais antigos, mais em outros paradigmas, e que quem está vindo agora com uma energia nova, com uma energia de ação, já não tem mais essa expressão na cabeça, sabe? Já inclusive consegue imaginar se abraçando árvore sendo algo interessante. Então tá mudando isso, sabe? Então, acho que daqui a 10, 20 anos essa expressão não vai existir mais.
que eu tô indo não é nem enxergar isso como algo interessante, mas sim é enxergar o valor que tem para além dessa expressão, que é uma coisa que não é só bonitinho abrir um círculo e escutar as pessoas, não é bonitinho chamar para uma facilitação. Cara, isso entrega valor, isso gera resultado, isso economiza tempo, isso economiza dinheiro, isso gera inovação, isso gera novas ideias, isso gera novas estratégias, isso gera pertencimento, isso fortalece propósito. Então é uma série de coisas, entendeu? E no momento que a gente olha, a partir desse olhar, a gente está pegando talvez uma visão e distorcendo a verdadeira potência que existe na parada, sabe? Total. Mas, ô Mate, estamos nos encaminhando. Sim, temos um limite de 1 hora, né? A gente começou, acho que era 7:01 ou 7:02. Então temos aí mais 5 minutos. Vamos nos encaminhando para um check-out, para um compartilhar final de como é que foi essa conversa e tal. E quando estiver próximo do momento, ela vai acabar a qualquer momento, tá? Então, mas aí, aproveitando para introduzir a palavra check-out, né? A gente não fez um check-in no início, mas a gente faz o nosso check-out. Acho que um dos grandes momentos da facilitação é o início e o fim. E aí o check-in e o check-out representam isso. Inclusive o check-out, para mim, ele é mais importante, inclusive, que o check-in. Porque no check-out tu fecha e tu sai mais inteiro, né? O grupo e cada um individualmente. Então, fazendo o nosso check-out, estou bem feliz de ter, aquilo que eu falei antes, estreado essa início de lives, assim, participando de uma, eu imagino que vai ter um impacto bem legal. Estou curioso para ver a live 2, que daí eu vou estar no outro lado e vou ver. Boa. Então, pela sensação que eu tenho internamente, eu acho que vai ser uma série bem interessante de conversas com o Gui. Então, fico feliz de estar aqui no primeiro. E também de me experimentar pessoalmente nessa posição de vulnerabilidade que é estar numa live, ver as pessoas entrando. Agora eu vi que a Lu entrou, que a Nick entrou, pessoas que eu conheço que estão me olhando do outro lado e pessoas que eu não conheço, e pensar o que elas estão pensando, o que está acontecendo. Então, feliz de me experimentar também nessa posição de live, de momento real, de estar na arena. Assim. Obrigado pelo convite, Igor. Show de bola. Para mim tá sendo uma bela surpresa tudo isso, assim, porque é quase como uma materialização de pegar papos tão massa que eu sei que rolam no presencial, que na minha vida são muito vivos, assim, às vezes quase todos os dias. Tu que me conhece, tu sabe que eu sou quase um minerador, assim, de conversas. Chegar um determinado momento, eu tava mandando mensagem, vendo e aí, quem é que pilha de fazer alguma coisa, de conversar. Então, deixa eu encher aqui o vinho, tá acabando. Acabou. Mas o bom é que depois da nossa conversa eu tenho mais uma aqui já, logo depois. Então hoje é uma noite de vinho e de celebração por aqui. Mas, cara, essa live só fortaleceu para mim de que sim, isso é possível. E se a gente tão pouco preparados e tão no improviso ainda, como a gente veio aqui, tem condições de fazer uma conversa bem bacana e cheio de grandes ideias, e interagindo, imagina com um pouco mais de prática, com um pouco mais de experiência nisso. Então eu saio celebrando assim, essa possibilidade, esse fazer, esse experimentar. Pensa que eu fiz uma live experimental na terça-feira, que hoje é quinta, tem uma identidade lançada, um vídeo lançado, um convite no ar, várias pessoas já a fim de participar. Então, cara, fazer transforma, experimentar, ir para o campo, ver o que acontece, isso é o que me movimenta. Então eu saio celebrando esse momento. E também celebro, aproveitando para celebrar aqui publicamente, celebro o movimento teu movimento de falar sobre facilitação, de te expor, de criar conteúdo, teu e da equipe da TEF, do Ricardo, do Alexandre. Então também celebro esse momento e a possibilidade de estar celebrando aqui também com vocês e participando um pouquinho desse processo com vocês. Não sei se tem algum deles online, acho que não, temos 2 online aqui, mas damos parabéns para ti e para os 3 também. Agradeço em meu nome e em nome da galera também.
Mas, ô Mate, agora a gente precisa Belezura? carregar essa live até o final aqui. Vamos até 1 hora, vamos até o limite. Ai, ai. E como é que tá? Mas é que depois do checkout a gente não pode abrir parênteses, né, Gui? Na facilitação a gente sabe disso. Vou abrir uma exceção aqui. Depois do, As conversas dos campos livres. depois do checkout tu não abre mais parênteses, que é um grande momento de perigo, né? Mas me conta, Mas- uma coisa nada a ver. Tu leu... Deveria ter mais 1 hora de saber. Olha só, Bettina Nilsson. E é verdade, eu tava pensando isso também. Que, tipo, como seria interessante fechar e abrir uma outra, né? Eu tenho visto várias pessoas fazendo, tipo, 4 horas de live seguidas. Tipo, daria pra ter uma conversa de 3 horas seguidas tranquilamente. E uma conversa demora, né? 2, 3 horas pra Sim, realmente ela- aquecer e chegar no ápice. Demora pra aquecer. É. Ao mesmo tempo que é bom começar pequeno, né? É Claro. bom começar simples. Sim. Mas Qual- Bia, qual vai ser- me conta aí, já que tu tá aí, fez esse comentário, o que se tu tivesse que pensar uma coisa dessa conversa que tu mais leva daqui, o que seria essa coisa? Comenta aí pra gente. E eu te perguntando enquanto a B pensa, Gui, qual vai ser a próxima live? Qual vai ser a próxima live? Não sei, Mate, me dá um real, porque eu Ou- tenho uns nomes aí na minha lista. Ou quando vai ser? Uma boa Eu pergunta. tô pensando em fazer terças e quintas, Uhum. mas falta tanto tempo até terça, né? Terça, Que daqui né? a pouco eu meto alguma coisa no fim de agora. Eu acho que domingo e quinta pode ser uma boa também. É que, sabe o que eu tô vendo, meu? Isso que a gente fez agora é algo tão bacana de se fazer que eu quero fazer mais. A Marília, que A entrou Marília agora, acabou de ó, é entrar, uma pode ser a das pessoas próxima, que né? Ela já falou que tá a fim de um vinho, ó. É. Já tá na lista aqui. Vou criar uma listinha ali, botar quem é do vinho, quem é da selva, quem é do chimas, quem é do café. Vai rolando os convites. Sim. Mas acho que domingo e quinta pode ser uma boa também. Domingo eu acho que é um bom dia, é meio inusual, mas é interessante uma conversa de domingo, assim. Ou sábado, né, mesmo? Só que sábado é ruim porque sábado na quarentena é bom, né? Na quarentena é bom. No sábado. Uma serva no sábado ia ser bom. Não, mas uma situação de quarentena dá pra fazer até 2 seguidas. Faz uma das 7 às 8 e outra das 9 às 10 com pessoas diferentes. Seria legal, sabe o quê? Se cada um pudesse entrar e fazer uma pergunta, assim. Aham. Entrar na conversa e contribuir. Não sei se tem como. Acho que tem sim. É que quando entra uma pessoa, sai outra, né? Então, tipo, daria pra ter 2 âncoras, e aí, tipo, tu é o âncora e eu sou o âncora e o co-facilitador. Aí quando alguém entra, eu sairia e entraria alguém. Aí a pessoa faz a pergunta e eu já entro de novo. Dá pra experimentar. Mas é um modelo meio ousado. Um modelo ousado. O pessoal que tá vendo, é assim que as coisas nascem, viu, pessoal? não é numa reunião de planejamento. O negócio nasce ao vivo, assim, na conversa. Mas sábado seria um ótimo momento pra serva, né? Pois é. Mas eu tô pensando que o domingo ele tem uma energia de conversa potente. Tem. E durante a quarentena o sábado é bom, né? Mas depois da quarentena o sábado não é muito bom. Daí o sábado é o sábado da zoeira, da Sábado loucura. da zoeira. E o domingo se mantém ali, uma boa alternativa. Ó, 30 segundos restantes, Mate. Dá o teu checkout aí no final em 10 segundos. Muito bom. Boa noite pra todo mundo aí, para as 2 pessoas que estão com a gente. E vou terminar o vinho também, uma boa parte. Terminar o vinho agora aqui, talvez abrir outro se a B pilhar. E boa noite pra todo mundo. Boa noite, galera. Valeu por nos acompanharem até aqui. Seguimos juntos. Um beijo no coração.